Olá, que alegria receber você na segunda parte do nosso episódio especial de Natal. No episódio anterior, nós falamos sobre o Sermão do Monte, que são as mensagens, o coração das mensagens de Jesus. E hoje nós abordaremos sobre a vida do Mestre, o impacto da sua presença no mundo e a força transformadora que acontece até os dias de hoje. Não é isso, Rosânia? Sim, e nesta segunda parte, neste segundo episódio do Pode Ser Espírita, nós vamos mais uma vez caminhar com Jesus. Desde seu nascimento, os primeiros movimentos da sua missão aqui, que abalaram estruturas, despertaram consciências, provocaram vários questionamentos. Vamos abordar também o seu sofrimento durante a paixão, sua morte e ressurreição luminosa, dissipando a escuridão, a incompreensão da vida após a morte e, claro, orientando os nossos passos para essa vida futura de construção de uma felicidade real e aproximação de Deus, nosso Pai. Assim, coração aberto, nós vamos seguir juntos contemplando a vida, o impacto, a paixão e a ressurreição de Jesus. Porque celebrar o Natal não é somente lembrar que Ele esteve entre nós, é lembrar que Ele inaugurou uma nova forma de sentir, de compreender, de saber o que é viver num mundo como o nosso. Nós vamos perceber que na literatura não encontraremos muitas menções sobre a infância de Jesus. Nós temos ali no Novo Testamento algumas menções de Lucas e de Mateus, falando algumas passagens, que nós poderemos falar aqui de uma forma breve. Mas, apesar disso, isso não diminui de forma nenhuma a grandeza, porque nós podemos tirar dali dentro de tudo que Jesus trouxe depois, que ele teve todo um aprendizado, toda aquela educação feita pelos seus pais também. Não é isso, Rô? Eu acho que é mais uma frustração nossa, de não saber o que aconteceu. De não saber. Eu acho que nós somos tão ávidos por notícias, por informações, por vivências, que nós temos essa expectativa de como que ele foi, na infância, como que tudo aconteceu. Mas nós temos duas passagens importantes. Primeiro, vou citar duas, que eu acho que são bem importantes ali, que estão na Bíblia, e você falou, estão lá em Lucas, capítulo 2 especificamente. Estou dando uma coladinha aqui, gente, capítulo e versículo. Confesso que não sou muito boa de lembrar capítulo e versículo, enfim. Essa primeira passagem, tem um homem conhecido chamado Justo, Misericordioso, que é Simeão. E Simeão, ele recebeu a informação do plano espiritual que ele não ia para o lado de lá, ele não desencarnaria até conhecer o Cristo, E Simeão vai para Jerusalém, vai para o templo, então, naquela época da festa, que é quando os hebreus, onde morassem, seguiam lá, para o templo de Jerusalém. E lá estará também José, Maria e Jesus, bebê, já para aquele ritual da purificação, depois que a mulher deu à luz? Deu à luz, obrigada. Então, com os dois pombinhos ali. E, claro, Simeão vai justamente encontrar, De Maria alguma forma e José, inspirado ali? de alguma forma inspirada, e Simeão percebe que ali está o Salvador. Ele segura Jesus no colo, e nessa passagem bíblica nós vamos verificar ali que Simeão entoa um cântico específico. E ele se reporta a Maria e diz que aquele menino nasceu, então, para a queda de muitos em Jerusalém, mas para o engrandecimento, então, de muitos outros. Olha que coisa linda. E ele fala para Maria que ela será transpassada por uma espada. E é difícil compreender isso sem a gente chegar
no final do episódio, a gente já sabe o que vai Final da acontecer. história, O episódio de hoje, eu quis dizer, né? no episódio de hoje, sim. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Aham. E esse coração sendo ali totalmente dilacerado. E esse é o cântico, então, onde Simeão diz que ele já viu e que a partir dali ele pode partir. E uma segunda passagem aos 12 anos, né, quando eles estão novamente... Essa é um pouco mais famosa até, né? Sim, bem mais conhecida, né? Então, os pais estão novamente no Templo de Jerusalém e, pelo final dos festejos, eles estão retornando para casa. Não retornam sozinhos, como a gente conhece dos filmes de época e tudo. Inclusive, está lá na passagem bíblica também, eles estão com uma caravana. Então, Jesus não está exatamente ali do lado dos pais. E os pais estão seguindo, e num determinado momento ali, um dia de caminhada, né, onde está Jesus? E Jesus não estava lá, nem com os parentes, nem com os amigos, procura pela caravana toda, voltam para Jerusalém. Onde que Jesus será encontrado? Todos sabem, no templo, sentado, e os doutores da lei em torno de Jesus, extasiados, impressionados com a resposta que aquele menino de 12 anos dava sobre as Escrituras, sobre Deus. E Maria, de alguma maneira, né, aquele coração aflito de mãe, o repreende ao mesmo tempo que pergunta: meu filho, né, olha aqui eu e teu pai aflitos à tua procura. E Jesus responde assim: por que estavas à minha procura? Não sabia que eu deveria estar, ou não sabias que eu deveria estar aqui na casa de meu pai? Mas por que eu estou trazendo esta passagem? É para a gente já ter aí a percepção de que mesmo na infância, por mais que nós não tenhamos assim muitas informações do que aconteceu com o mestre, ele já estava totalmente imbuído, ele consciente dessa missão. Ele sabia o que ele teria que fazer, né? Então, acho que essas colocações são importantes para a gente aqui nesse momento. Eu gostei muito que antes de começar a gente estava conversando e a Rosânia falou, nesse tempo Jesus viveu. Sim, que Jesus viveu. Viveu, teve família, viveu em comunidade. Auxiliou o pai, auxiliou né? o pai. Mãe. Provavelmente aprendeu com o pai o ofício da carpintaria, porque até então, até ele iniciar a sua vida pública, ele tinha uma profissão. Era da cultura, né? Os filhos seguiam as profissões dos pais, era da cultura. Eu gosto muito daquela série Os Escolhidos, que eles... Claro que ali não tem nenhuma base bíblica, né? O autor faz um exercício ali de imaginar... Não, tem uma base como bíblica. Seria. Não, tem, não, mas nessa parte tem uma pré... licença poética, mas né? nessa Sim. parte pré... a licença antes poética. do reconhecimento público da missão, sim. Tem alguns episódios ali que ele toma a liberdade de imaginar o que foi esse viver de Jesus. Sim, exatamente. Né? Como era Jesus convivendo com crianças, que é um negócio... Tem um episódio inteiro ali que mostra Jesus interagindo com crianças, né? Que é o que você imagina que um espírito como Jesus agiria, né, com amor, porque a criança naquela época, né, não é vista como a gente vê crianças hoje. A gente tem que lembrar que, sei lá, o ECA, ou Estatuto Criança e Adolescente, é coisa dos anos 90, né, então a criança ao longo da história, ela não era vista com esse amor, muitas vezes, com esse respeito, era educada para ser um adulto, mas, né... Era um mini adulto. Era um mini adulto, exatamente. E ali a gente fica imaginando, né, e a gente usa a série ali para trabalhar mais a nossa imaginação nesses episódios pré-missão de Jesus. E é uma coisa que a gente, como a Rosânia falou, a gente queria saber mais mesmo, porque ficava imaginando como que era um espírito desse vivendo na Terra, ainda sem desenvolver a sua missão, só vivendo, como você falou, vivendo, Ô, Léo, interagindo, né? Tem um capítulo desta série também, que você estava falando agora, eu lembrei, e que quando Jesus vai exercitar, né, participar daquele jogo específico que eles têm, e aí ele fala, né, então, né, eu era aquele adolescente desajeitado, que não era muito bom em esportes, né? Sim. E claro, a gente não tem uma validação histórica, bíblica,
E talvez até nos assuste um pouco, porque a gente diz, não, mas como? Não, acho que Jesus ganhava todas as partidas, tem um né? conflito ali. E não, Dá pra assim, gente imaginar. nasceu, ele estava ali num corpo e muitas vezes até os interesses que ele tinha não o inclinavam, Isso. né, Nesse por uma, sentido, né? né? Exatamente. Então, enfim, a gente busca preencher de alguma forma, mas é por conta do nosso anseio Exato. de saber mais do mestre, né? E se nós podemos satisfazer um pouquinho desse anseio, me lembro que no livro Boa Nova, Aham. de psicografia de Chico Xavier, das linhas de Humberto de Campos, ele traz um capítulo que ele fala, né, que Maria conversando com Isabel, se eu não me engano, ela fala que muitas vezes ela surpreendia Jesus à beira ali da estrada, conversando com os viajores, consolando as mulheres que por ali passavam, que como você falou, né, o espírito da envergadura de Jesus tinha mesmo, né, toda uma delicadeza e toda uma sensibilidade. Então, podemos também nos alimentar um pouquinho dessa literatura que não é da codificação, mas que é uma literatura espírita, né? E acho que ele deixou mesmo para se mostrar nesse momento específico da missão, né? É ali que ele diz, tá bom, a partir de agora, então, é a visibilidade que começa a acontecer. E é interessante como Jesus se deixa, não sei se ele se entrega, mas ele respeita os rituais no sentido de ele vai procurar João Batista, se submeter ao batismo para ser, né, reconhecido, para ter o reconhecimento público de quem era ele. E cumprir o protocolo da época também, né, Isso, Léo? exatamente. Desculpa te cortar. Não, isso respeitando os rituais, sabendo Cultura. que aqueles rituais, dentro do que ele entende, talvez não fariam diferença, mas ele respeitou a cultura, se submete para que a coisa se desenvolva da forma que deve se desenvolver dentro daquela cultura, né? Respeitando os ditames daquela cultura, coisa de espírito superior mesmo, né? A gente falou no episódio da semana passada a questão, né, de que não se impõe, né, quando você quer mostrar uma superioridade ou divulgar o amor, mostrar, se usar como luz para o mundo, né? Se colocar como luz para o mundo, não adianta fazer isso à força. E um exemplo do espírito como Jesus é essa lição, né? Submete aos rituais da cultura, é batizado, ali é reconhecido, começa a sua missão pública, digamos assim, respeitando esse processo, digamos assim, né? E nada diminui, né? O que ele representou na missão. Ô, Léo, você me permite? Eu estava numa aula na semana passada e a pessoa que estava lá perguntou exatamente isso, né? Se Jesus se batizou, por que a doutrina espírita não tem batismo, né? E nós construímos também na parte 1, no último episódio, isso de que Jesus veio trazer uma ampliação. Então, ele segue o protocolo, a cultura da Não deixa de época. respeitar. Não era de Jesus, né, afrontar ali as consciências, né? Então, a proposta não era essa, mas ele ampliou esse entendimento. Né? Então, por isso que na doutrina espírita nós não temos sacramentos, nós não temos rituais, né? Esse batismo é essa transformação íntima, essa nossa aproximação íntima de Deus. Você falou, fiz questão de colocar, porque às vezes as pessoas não compreendem, né? Perfeito, Então perfeito. é isso, Parece olha, uma contradição entre e não você né? e Deus, porque de fato a prática, um ritual, ela pode não mudar teu interior. Muitas vezes a pessoa está lá e a gente não está recriminando, não. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, recebe este sacramento e, nossa, ela está ali imbuída mesmo. Mas não significa que para todos é assim. Então, o que a doutrina nos pede é a gente exercitar o nosso interior. Então, é um batismo íntimo. Nós buscando sempre esse contato com Deus. E você fala, Jesus não... Nesses vários aspectos, Jesus respeitou a cultura em que ele estava inserido, o momento em que ele estava vivendo, mas ele deu passos a mais, né? Entendendo que era o momento para isso. E ele começa, quando a missão pública dele começa, ele começa a incomodar um monte de gente. Sim. Curar era um incômodo. É porque ele mesmo já, quando ele uma das primeiras, né, os ensinamentos, esclarecimentos que ele traz é que é isso, que eu não vim destruir a lei.
mas dar a ela cumprimento. Por isso que ele segue mesmo. E é o que a Rosânia falou, o importante com que sentimento nós estamos realizando. E aí, falando sobre essa questão de rituais, de curas, né, e do próprio convite que Jesus faz aos seus apóstolos para que sejam discípulos, qual chama mais atenção para vocês? São os desafios, a ritualística que existia, as curas ou o convite? Olha, eu acho que eu quero fazer uma mescla Fica à do vontade. comentário do Léo com o teu, porque essa questão das curas, ela é importantíssima, né? Então, vamos imaginar que a gente tinha um poder constituído, nós temos até hoje, né? E Jesus não fazia parte desse poder constituído, né? Mas Jesus operava curas. Curas que este poder constituído não conseguia operar, né? Então, olha este grande desafio. E aí Jesus faz o quê? Claro que Jesus começa a incomodar. Então, como que os doutores da lei, aqueles que pela estrutura oficial eram os mais próximos a Deus, e chegava alguém ali, né, que surgiu da plebe, com a possibilidade de curar e se dizendo falar em nome de Deus, era de fato uma afronta. E o que é muito interessante é que Jesus curava e Jesus propunha a mudança. Ele fazia o chamamento de mudança, né? Pedindo àquelas pessoas que, olha, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção. Vai, não peques mais, Vai né? Ou fazer seja, besteira de novo. Que alguém te diria exatamente, hoje. exatamente. Então, assim, perpetuar a bênção ali trazia uma dimensão da atitude do ser, de mudança e de transformação. Então, isso, para mim, é muito significativo. Isso nos toca, porque muitas vezes a gente quer também receber a bênção, né? Nós queremos o alívio sem ter que mudar a conduta, né? E aí, o que Jesus fazia? Ele chamava, esse chamamento era para uma relação, construir uma relação com Deus, que assim, não estava pautada naquela prática ritualística, imposta. Você vai ter que ir no templo, tem que fazer uma oferenda, aí você reza não sei quantos. Isso, Exato. é por isso que ele diz, deixa a tua oferenda e vai lá e te resolve primeiro com o teu irmão. Então, o ritual em si, de nada valia se o coração não estivesse envolvido, transformado, disposto a perdoar, né? Disposto a mudar a conduta. Então, isso para mim é sensacional. E aí, claro, envolve ali uma questão política, religiosa, que foi o que depois culmina, né? Nessa não aceitação dos ensinamentos de Jesus. E cura gente que era marginalizada, porque os enfermos viviam à margem da sociedade, né? Era um cego, era visto como alguém que era um pária, por exemplo, né? Naquela sociedade. Vivia de esmolas, imagina o que efeito isso tinha sobre cada um daqueles indivíduos, né? Ser considerado alguém que estava à margem, ele trazia aquelas pessoas, isso já começava a me incomodar, né? Só complementando um pouco. Mas quando a gente fala da escolha dos apóstolos, né? São sempre coisas que mexem com a gente, porque a gente tem uma tendência a gente não tem essa capacidade moral de julgar, né? Quem eram esses apóstolos, que tipo de espíritos eram, se eram realmente seres superior, se eram pessoas que tinham as suas limitações. O evangelho dá a entender pra gente que eram pessoas com as suas limitações, que tiveram ali a sabedoria, a presença de espírito, de reconhecer em Jesus alguém que mereceu ser seguido. E aí é claro também que eu acho que deve ter um aspecto que é um magnetismo pessoal que deve ser desse ser, né? Da presença dele, o que deve causar, o que deveria causar para aquelas pessoas que tinham contato, para um pescador, né, que está ali trabalhando, chega aquele ser e me acompanha, né? E são coisas que fazem a gente pensar que tipo de magnetismo Jesus tinha, que tipo de fala, de sorriso. A gente fala muito, muito pouco de Jesus sorrindo, né? Mas alguém para ter esse efeito nas pessoas não tem como ser carrancudo. Eu imagino assim, pelo menos, né? Que devia ser que esse sorriso devia ter um carisma, né? E fica imaginando o que passava no coração
das pessoas que não vou seguir. Claro que é uma época que a gente tem claro a questão histórica, né? Aquelas pessoas eram costumes de seguir, né? Profetas, seguir pessoas que pareciam ter esse valor, mas os momentos, né, as pessoas que ele escolhe, o publicano lá com Mateus, são coisas que já começam ali milhares de lições pra gente, né? Na forma como ele interagia com as pessoas, com o convite dos apóstolos, com quem ele conversar com pessoas que eram mal vistas por aquela sociedade, de povos que eram, né, sei lá, mal vistos pelos judeus. E que te tornava mal visto, né? Isso. O conviver com essas Sim. pessoas, o Sim. estar ao lado. Usar Até o- impuro. Usar o Exatamente. samaritano como exemplo de quem foi o verdadeiro caridoso, né, na parábola, que era um povo mal visto para quem eles conversavam, que era sempre incitando a reflexão, né, que a bondade não está ligada. Então, esses vários momentos da vida de Jesus, quando a gente tenta trazer aqui, né, o que seria viver isso, eu acho que, por mais que a Rosânia falou, né, de assistir a série, ver Jesus talvez ali jovem, não sabendo praticar o esporte, etc. Por mais que, nossa, mas será que Jesus não era o bom em tudo? Tudo bem se não for. Tudo bem humanizar, né? Porque ele deixa muito claro pra gente que o que é a força tá no ensinamento, no comportamento, no que ele era moralmente, mas ele abalou muita coisa, né? Com esse Sandra, comportamento. me permite, porque essa coisa do abalou é sensacional, né? Porque ele vem e, assim, ele muda tudo. Principalmente essa questão do abalo, do privilégio religioso que o Léo comentou. Então, assim, alguns estão realmente próximos de Deus, né? E outros são excluídos. Então, quando Jesus fala com os samaritanos, conta a parábola de samaritanos, quando Jesus toca em leprosos, quando Jesus consola mulheres, Até conversar com a mulher fala com direto, já é algo. mulheres, quando Jesus perdoa, tudo isso vai gerar, assim, ali uma crise imensa naquele poder estabelecido. E Jesus deixa claro uma ideia que é assim, ó, ninguém está mais próximo de Deus por conta de rituais. A proximidade com Deus se faz pelo coração. Então, Jesus inclui toda uma parcela que era de fato, que ficava à margem, né? Que ficava à margem. Então, isso é importante colocar, isso incomoda muito. E esses rituais mesmos acabaram por se tornar fonte de exploração, né? Porque o próprio poder econômico impedia que Sim, as né? Onde tem pessoas ali. das camadas, né, de mais necessidade, o que eles poderiam às vezes oferecer era uma pombinha ou alguma coisa assim. Por um E- sacrifício, né? Que às vezes o animal era levado lá pro templo, e nem todo mundo tinha Exatamente. condições de adquirir o animal. Pois é, e as pessoas da camada superior ofereciam Sim, aqueles sim. grandes sacrifícios. E isso de incluir que todos estamos próximos de Deus e não é através disso, então é um rompimento mesmo de todos os paradigmas que existiam até então, né? Da exclusão, do domínio, da exploração, né? Da subjugação de todas essas pessoas que Jesus primeiro o acolheu, porque ele foi primeiro por este caminho, né? Abrindo ali por esse caminho. Ô Sandra, e a gente, neste tópico ainda que estamos falando dos discursos, dos confrontos, e tem uma passagem que exemplifica bem isso pra gente, né? Que é misericórdia quero, e não sacrifício, né? Então, assim, todo o entendimento de uma época se desmonta diante, assim, de uma frase muito curta. Misericórdia quero, e não sacrifício. Nossa, você já imaginou isso? Misericórdia. Que era tudo que não se fazia, né? Se considerar como
como tudo era realizado à época, era tudo que não se fazia, misericórdia para com as viúvas, para com os pobres, para com os doentes, para com os estrangeiros, né? É a colocação de assim, não dá mais para viver a prática religiosa de aparências. E aí tem a passagem de Mateus, está ali no capítulo 21, que ele fala a parábola dos 2 filhos. Porque chegam para Jesus, né? Jesus está ensinando, e os sacerdotes, os anciões. Com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu essa autoridade? Não é quem te deu a autoridade. Jesus coloca aquela parábola dos 2 filhos, que um homem tinha 2 filhos, chegou para um e falou: você vai trabalhar hoje na minha vinha. Sempre pegando elementos, é isso, né? Jesus nos ensinamentos, sempre pegando elementos da realidade daquelas pessoas, né? Que são elementos próximos. Porque Jesus sempre fala de vinha, de pastor, de ovelha, porque é a realidade dali, né? Era um povo que cuidava de ovelhas, era um povo que lá com as plantações de figueira, etc. Tudo aqueles elementos que Jesus cita porque fazem parte daquela realidade. E um grande professor, né, o pedagogo, faz isso bem. Ele cita lá, o pai, né, Jesus conta, né, um pai chama um filho: hoje você vai trabalhar na minha vinha. Aí o filho diz: eu não quero. Depois ele se arrepende e vai. Aí pro segundo filho ele fala, mesma coisa: você vai trabalhar hoje na minha vinha. O segundo filho fala: eu vou sim. Só que ele não foi. Né? Um falou que ia, não foi, o outro falou que não, deu uma de rebelde, mas no final foi e fez. Aí Jesus pergunta: qual fez a vontade do pai? Né, para aquelas pessoas que estavam questionando ali de onde vinha a autoridade dele, no sentido de que ele só está agindo de acordo com a vontade do pai, não está agindo com os aspectos exteriores, falando que faz, que acontece, ou alguma coisa assim, querendo, em linha com o que a Rosânia falou, querer quebrar a coisa da aparência, né? De quem aparenta ser certo, de quem aparenta ser religioso, porque conhece as leis, etc., mas qual o interior? E lá Jesus fala, eu trouxe até aqui porque é uma passagem que ele está em Mateus capítulo 21. Quem que fez a vontade do Pai? Claro que todos falaram. O primeiro falou que não ia, mas foi. Aí Jesus fala: então eu digo para vocês que os publicanos, que não eram muito bem aceitos pelos judeus, porque eram judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos. Os publicanos e as meretrizes vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Meu Deus, né? imaginou. Porque João veio, né? Anátema. Porque Jesus está falando, já vários profetas passaram aqui, ninguém acreditou, mas os publicanos acreditaram, os meretrizes acreditaram. Se eles acreditarem, crer, etc., eles vão chegar no reino do céu antes de vocês, né? Colocando ali a condição, né? O que vale mais? É o ato exterior, é a questão exterior, ou a transformação que ocorre aqui dentro, independente de qual é a minha história, independente do que eu fiz até ali, né? Só aí Jesus, o quanto ele incomodou, né? Só aí o quanto Jesus causou de consternação de quem tinha o poder religioso, que era muito ligado ao poder político também, né? E aí, eu não sei como é para vocês, mas sempre que eu vejo Jesus nessas posições, a gente não entendeu ainda direito o que ele fez quando esteve aqui. A gente não entendeu ainda, né? A gente ainda... Porque em algum momento as ideias de Jesus foram domesticadas, talvez, né? Por quem estava no poder. Porque sabia quantas ideias de Jesus convocavam para mudanças. Não, vamos trazer o cristianismo para o nosso lado, vai ser a nossa religião, mas vamos dar uma... né? Vamos trazer mais a parte... Abrandar vamos enfatizar aqui, enfatizar algo, abrandar outro tanto. Exatamente. Então, olha como era forte, tudo que Jesus fazia tinha um significado e que incomodava, que embora ele respeitasse os rituais, como a gente falou lá no começo, quando era possível, ele desafiava esses valores que eram hipócritas, que eram exteriores, que não traziam... Porque lá no batismo, quem vai fazer o batismo provavelmente está fazendo aquilo com o coração, né? Ele não vai desafiar aquilo, ele também foi lá e se batizou. Mas sempre que colocavam a questão exterior, não vai curar no sábado, né, Jesus? Você acha que eu sou mal porque eu tô curando no sábado, que eu tô fazendo bem no sábado, né? Então é esse o papel de Jesus que toca demais. Algo que me impressiona
nesses momentos, se podemos dizer, de confronto, é a firmeza, a energia de No que Jesus. transparece, né? Porque Sempre. exatamente, porque ele não debate, né? Ele continua com a sua elevação. Ele traz ali um ensinamento que é profundo, que está mostrando um caminho, que tem a oportunidade daquele que é contraditor seguir também, mas com energia, com sabedoria, né? E sem perder ali, porque às vezes nós queremos defender uma ideia e às vezes nós perdemos o caminho da defesa de uma ideia, não é? Nós ficamos nervosos, irritados porque o outro não compreende ou porque o outro não aceita o que nós estamos falando, nós estamos vendo que o caminho, talvez, que a pessoa está indo, se tivéssemos essa condição, mas talvez não seja o melhor caminho, mas a postura de Jesus. E nem sempre nós conseguimos abordar um tema, seja no nosso ambiente de trabalho, ou na rua, ou mesmo no nosso próprio lar, e defender algo que é verdadeiro, defender aquilo que é moral mesmo, porque nós ficamos sempre ou com aquele receio de perdermos, talvez, aquela condição de sermos queridos. Não é A verdade? Às gente não vezes nós gosta não de temos a machucar, coragem de nos posicionarmos diante de algumas situações. Sim, E entendo o que você está querendo Jesus, dizer. você entende? E Jesus não, ele com toda a sua sabedoria, ele dizia o que ele tinha que dizer, ao mesmo tempo dando uma oportunidade. Olha, é isso, isso e isso. Entendeu? Como dizendo assim, você também, porque se aquela pessoa estivesse disposta a segui-lo, para Jesus estaria tudo certo também. E eu fico pensando, que caminho é esse que ainda nós, pelo menos eu posso dizer por mim, que caminho é esse que eu ainda preciso seguir para ter essa É um condição espírito de superior, né? defender o É um espírito a que minha a doutora esperança é que eu vou espírita chegar vai. lá, de defender o que é certo, né? É o caminho que nós estamos seguindo, dia após dia. O modelo tá ali. O modelo está ali e a nossa boa vontade para nos levar até lá, porque a gente se equivoca, né? E aí depois reorganiza ali o roteiro. E enquanto você estava falando, eu estava aqui, e me veio também a parábola do filho pródigo, né? É aquele que sai, que pede a herança, que vai, que Gasta tudo que podia. uma vida devassa. E aquele que ficou, mas, enfim, verifiquem depois essa parábola que é maravilhosa. E esse que saiu, que rompe com a cultura, que rompe com a família, que rompe com o grupo social, é aquele que se percebe depois de perambular pela vida, sozinho, sem auxílio, sem amparo, lembra da casa do pai, de tudo que tinha na casa do pai e volta. Volta humilde para pedir, olha, me aceite como um dos teus empregados, eu não sou digno mais de ser chamado de filho. E o pai o acolhe totalmente, coloca para dentro, faz uma festa. Festa. Novilho Festa. cevado, né? Então, Tem assim, festa. o novilho cevado, é aquele animal que foi muito bem tratado, muito bem criado, né? Mas a gente olha muito para o filho pródigo e a gente pouco olha para o filho que ficou, que na parábola tem lá o filho fiel. Fica com inveja, né? Sim, o que acontece? Ele não quer entrar, ele chega perto de casa, que ele está voltando do campo, ele ouve a música, a dança, vai lá perguntar para um dos servos o que está acontecendo. Teu irmão voltou, teu pai está festejando. Ele faz birra, ele não quer entrar. Ele diz, não vou entrar, ele está ali magoado, ele diz, eu estou aqui o tempo todo contigo, eu nunca transgredi teus mandamentos e tu nunca me deu um cabrito, né, para eu comemorar com os meus amigos. E o pai diz assim, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Era necessário comemorar o teu irmão, né, que estava morto e sobreviveu ou reviveu, que estava perdido e foi encontrado, mas a questão aí é, nós estamos sempre com os bens do Pai à disposição. Somos nós que não conseguimos nos apropriar deste bem. Então, esse pai dá para esse filho que ficou todas as bênçãos, todos os bens. É ele que não consegue pegar isso para ele, né? Então, ele espera que o pai dê e o pai dá, mas falta envergadura moral para receber. E isso ainda causa uma dor neste filho.
Mas só um outro ponto, assim, muito rapidamente para a gente ir adiante. Esse pai recebe esse filho que foi embora e esse pai também sai da casa para tentar convencer esse filho que não quis entrar. É Deus numa prática constante de acolher cada um de nós nas nossas limitações. E vamos combinar que a gente está, assim, nesses dois papéis, muitas vezes, né, uma hora aqui, uma hora lá. E como a Sandra falou, Jesus ensina e abre ali aquela possibilidade para que cada um faça a sua decisão, né? Se a gente for finalizando aqui a questão da parábola do filho pródigo, a parábola não termina, a gente não sabe o que acontece. Se esse filho entra, se esse filho não entra. É como se Jesus está falando para aqueles que o criticavam neste momento, né? Então, o que fica em aberto? A decisão é sua. É você que escolhe se você entra, se você não entra. Isso é maravilhoso, né? Mas vai ter festa sempre que uma ovelha perdida é recuperada, Jesus coloca, né? Retorna. Sempre. Vai ver. A festa, ele até citando a questão da ovelha perdida. Você não fica feliz pela ovelha que foi recuperada, né? O quanto esses exemplos que ele deixa sempre claro, né? Que sempre que há transformação, a disposição nossa de caminhar, né? Porque o filho tem que voltar, ele caminha de volta. O pai, inclusive, está olhando no caminho, né, na parábola do filho pródigo. O pai está olhando, porque o pai sabia que em algum momento o filho ia voltar. E o que o pai faz? Ele vai ao encontro, pai corre. ele corre ao encontro dele. O filho inicia Assim que esse ele caminho, viu mas ele a não precisa disposição. terminar. Exatamente. O pai vai no amparo, no encontro, no abraço, no beijo. Sensacional. Vamos lá falar um pouco aqui do que acontece com Jesus depois que ele causa todas essas transformações, Vocês acham essa que Jesus... incompreensão. Desculpa te cortar, Rosânia. Você acha que Jesus, esses vários discursos, parábolas, ensinamentos que a gente vai chegar lá na última semana de vida dele, de alguma forma ele antecipava que a morte dele ia ocorrer daquela forma? Você acha que em algum momento está presente ali nas palavras dele isso? Ou vocês acham que ele só deixou a coisa? É uma pergunta aqui só de... Ele vai entregando, né? Em vários momentos ele vai entregando através dos ensinamentos, né? Do grão, de trigo que precisa morrer para florescer. Então, antes mesmo ali da última ceia, ele vai trazendo alguns ensinamentos que ele vai preparando. Sabia, né, que estava chegando. Ele sabia, sim, ele sabia. Estava consciente da tarefa e de como culminaria esta tarefa. O que ele fez foi preparar esses discípulos, né? Porque persistia o quê? Entendo eu. Persistia ainda aquela expectativa de que ele revolucionaria tudo, assumiria o poder. Como Messias, sim. Exatamente. Que a gente sabe que seria o quê? Um poder temporário, né? Estamos considerando o corpo agora, e que em algum momento, né, se finda. Então, a proposta de Jesus era além. E essa expectativa mostra que os discípulos, para mim, eu fico sempre ali no lado dos discípulos, que eu tento imaginar quem eram essas pessoas. Essas dúvidas que são colocadas no Evangelho mostram que eles não tinham compreensão de tudo. Não eram, talvez, eram espíritos que talvez estavam ali para aquela missão, mas não eram espíritos tão superiores assim. Eles estão ali como exemplo do que nós somos, é isso que eu quero dizer. É lindo, sim, perfeito. A gente pode se reconhecer nos discípulos, nos apóstolos, ali, nos mais próximos de Jesus, entender que eles também tiveram todas as dificuldades de entender o que era exatamente a missão de Jesus, o que ele estava fazendo. Ele não ia assumir o poder temporal, eu queria que fosse, mas não assumiu. Como assim? Ele vai se entregar? Enfim, né? Tem um pouco do que nós somos. Eles estão muito ali representando o que nós somos, né? Cada um deles ali, com as suas características. E a gente chega nessa última semana de Jesus, que é o que marca a história de Jesus, que é o que faz a gente estar no Natal, né? Lembrando muitas vezes a gente está falando do nascimento, mas a gente está muito lembrando desses momentos. Eu só queria fazer aqui uma contribuição quando você fala dos apóstolos e o quanto isso para nós é esperançoso, o quanto isso é motivador para saber que mesmo nós, com todas as
os nossos equívocos, os nossos desafios íntimos, a gente consegue contribuir, né, com essa obra de construção do bem. E aí a gente já chegando ali na iminência da morte de Jesus, a gente vê quem? Pedro negando por 3 vezes, que é algo assim impensável, né? Pedro que na última ceia A última ceia acha... também a gente falou do Sermão do Monte no último episódio, mas a última ceia também ali tem passagens que são, né? Sim, eu acho que poderíamos solicitar um episódio só sobre a Solicitar última um episódio ceia. sobre a última ceia. E é Pedro que diz, né, que acha assim inconcebível que Jesus lave os pés, né? E quando Jesus diz, não, mas se não, Pedro, tu não terás parte comigo. Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. E o que vai acontecer? Diante do medo, diante da insegurança, diante da incompreensão de um Cristo que foi preso, né? Não, eu não o conhecia. Antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. E depois Pedro vai fazer o quê? Uma revolução total em si, né? Com uma obra maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Mas vamos voltar aqui para esse momento da prisão, da paixão. Eu gosto de falar de lembrar, quando eu leio sempre ali eu te falo a passagem da última ceia, que é alguém como Jesus, sabendo que o tempo dele aqui vai acabar, e precisa dar os últimos recados. Eu vejo assim também, Sabe quando a gente vai embora, vai viajar, vai... As últimas orientações. Você cuida ali do... E o que ele fala ali? Fala que vai, mas vai preparar um lugar pra gente não perder a fé, que tem muita morada nas casas do Pai, não é? Se não fosse assim, ele ia ter falado. Que ele quer que os seus discípulos sejam reconhecidos por muitos se amarem. Lindo. Isso é um negócio que, né? Toca demais a gente. Tem uma série de outras passagens, mas como ele prepara ali. Porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o quanto ele estava incomodando o poder temporal, o poder, e ele ia se submeter àquilo. E há sempre essa discussão, né? É claro que muitos dos nossos colegas de outras designações cristãs entendem que ele passa por aquilo por um motivo de salvar a humanidade, enfim. É uma visão, é uma interpretação. Mas tem colegas que vão estudar a vida de Jesus de uma forma menos, né, se deixando menos influenciar sobre as questões místicas, etc., que talvez entendam que Jesus já tinha consciência ali do que ele estava provocando, né, incomodando com os ensinamentos de amor, de mudança de paradigma, de transformação interior, e sabia, ia se submeter àquilo. De novo, né, a gente falou de como ele se submeteu a uma série de coisas na vida dele. O que ele achou que ele podia ir além, ele foi além, ensinou, mas esse processo ali ele submeteu. É a grande que ele entrega. Talvez teria capacidade de não passar por aquilo. Sim, foi uma Se a escolha. gente pensa como um espírito superior que poderia, como a gente tem muito na Gênesis ali, né, falando da superioridade da natureza de Jesus, ele poderia deixar aquele corpo, acabou aqui, agora, mas ele submete a tudo aquilo, porque tudo aquilo vai ter um significado. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Ele sabia, assim, que o poder político de então, né, o levaria para esse final, né? Mas é justamente esse grande final que coloca em xeque esse poder político. Expõe, né? Expõe, muito bom, expõe o poder político, essas artimanhas religiosas, né? A manutenção de privilégios, né? O interesse pelo eu. Então, nesse momento que Jesus faz essa grande entrega, uma entrega que marca toda uma trajetória, coroa, digamos assim, né? Toda uma trajetória de prática no bem, de exemplos, é algo que nos toca. Eu, inclusive, faço um comentário aqui, porque muitas vezes nós somos chamados a olhar sempre esse Jesus que não está com essa coroa de espinhos, que não tem essa mão perfurada,
E porque sim, nós temos que lembrar Jesus, como o Léo falou, eu também imagino esse Jesus que sorria, que Sim, brincava, que sim. tinha um bom humor Com magnetismo, incrível, sim. né? Por isso que essa série Os Escolhidos, assim, me Sim. toca muito, porque eu digo, Me esse é toca um muito também. Jesus que eu imagino, não é um Jesus sisudo, fechado, né? Então a gente tem que lembrar de Jesus assim, vivo e bem. Mas eu acho que a gente não pode perder a dimensão do sofrimento, sabe, Léo? Porque foi um sofrimento. Foi um sofrimento muito, muito extenuante, né? Que ele aceita. Aceita por conta da nossa incompreensão. Foi muito importante você falar dessa questão da dor, porque ele sentiu as dores. E aí, me lembrando que você falou, tudo bem mostrar a humanidade de Deus, mas isso teve um papel muito importante. Porque se pensássemos num espírito elevado, o espírito elevado é muito fácil, mas o espírito elevado encarnado, para depois ele dizer que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito E mais. muito mais. Afinal, ele esteve aqui encarnado como todos nós estamos, enfrentando os mesmos desafios que a carne oferecia. Só dá para considerar exemplo assim. Não, Com todo então, respeito. exatamente. Como foi importante essa humanidade de Jesus, que não tira em nada a elevação moral dele, mas é através disso que nós olhamos e pensamos assim, nós vamos conseguir. Este ensinamento que ele nos deixou, este caminho que ele nos disse para seguir, é possível porque ele seguiu. Então, quando nós falamos, né, dessa entrega, é essa coerência entre tudo que ele ensinou e o que ele exemplificou. Por isso é que foi, entendo eu, que foi por isso que foi dessa forma. Porque se tivesse uma saída fácil, nós diríamos, mas foi fácil porque Jesus. Não, ele esteve aqui em humanidade nos mostrando que era possível, que nós vamos conseguir. E não traiu os seus valores, né? Exatamente. Viveu e morreu segundo os seus valores. É uma lição de... A palavra está me faltando agora. Mas de fidelidade àquilo que se acredita, àquilo que se é. Que Paulo vai ter depois. Que Paulo vai ter depois como sendo um dos maiores... Que melhor entendeu, talvez, o que significou Jesus naquela época. Talvez o que melhor entendeu naquela época o que significou, e entendeu que aquela mensagem tinha que ultrapassar os muros do judaísmo, né? Daquele contexto. Ganhar o mundo, te cortei. Mas... perfeito, você falou, e casa muito com uma coisa assim. Dentro da visão espírita, um espírito como Jesus não foi criado assim, certo? Ele não foi criado Jesus já. Porque se ele já foi criado Jesus, por que eu tenho que ouvir tudo que ele fala? Ele sabe o que é nascer, ter que trabalhar, ter que pagar conta, ter que lidar com o vizinho fofoqueiro, com a sogra que... Ele sabe o que é ter que lidar com a sogra, no caso dele, não, né? Mas com as sogras dos amigos, quem sabe? Não, mas eu digo assim, como espírito. Esse espírito, Jesus, sabe o que é isso? A vivência, era o que a gente estava falando da vivência. Ele viveu, ele sabe o que é sofrer uma desilusão, né, amorosa, ele sabe o que é ser traído por um familiar, por um amigo. Se ele não sabe, eu não sei se o que ele fala deve ser ouvido. Porque ele não está vivendo o que a gente está vivendo. Não me compreende, né? Agora, quando ele se submete ao processo que ele se submeteu no fim da vida, ele tá mostrando pra gente isso, talvez era o primeiro sinal que ele queria deixar de cara ali, ó. Eu vivi também, eu sei o que é dor, eu vivi dor também. Mas quando a doutrina espírita chega e lembra a gente que um espírito como Jesus não foi criado Jesus, ele também desenvolveu o caminho até ali, ele também um dia, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Um dia ele foi um espírito também simples e sem nenhum aprendizado. Sim, claro. Partiu do ponto zero. Pode ter sido muito antes de nós, mas um dia ele teve que partir. Se ele não fez isso, Deus não é justo. Sim. Porque criaria alguém já Jesus e deixaria aqui Sandra, Rosânia, Leonardo... Derrogar a lei, né? Enéas, André, que estão aqui com a gente na técnica, tendo que trabalhar, tendo que encarar dia com calor, dia com frio. Né? Que a gente sabe que não existem na obra de Deus. Né? Mas Jesus não só submeteu a lei, provou que ele estava... Mostrou pra gente, também... Tô aqui me submetendo, mas aí a doutrina espírita vem e falou, para ser Jesus, teve que começar do zero e conquistar tudo isso. Teve que viver, um dia Jesus teve uma encarnação, aqui é um exercício, tá, pessoal, de conjectura dentro da lógica do espiritismo. Um dia Jesus teve uma encarnação,
em que ele tinha que trabalhar para poder comer, que não sabia o que ia comer no final do mês. Um dia ele provavelmente teve uma esposa, enfim, Filhos. teve que lidar com... É nesse dia que eu quis dizer, ele teve que lidar com a sogra, teve que Teve lidar com o todas as vizinho, experiências, com né? um patrão que não... Aí sim, aí faz mais sentido para mim, para todos nós, ouvir o que Jesus diz, porque se ele teve várias existências, para chegar a ser Jesus, ele foi aprendendo em cada uma dessas existências, passando por dores, com aprendizado, etc. Aí faz todo sentido a gente ouvir Jesus. E por mais que pareça que isso diminua, isso engrandece. Não, Engrandece. engrandece. Ô, Léo, e isso toca num ponto que nós chegamos a comentar, dessa falta de informação, Assim. né? Antes da missão, ele viveu, né? Tudo bem, ele não casou, não teve uma sogra, especificamente. Nessa existência com Jesus, exatamente, não. mas várias outras experiências, né? Agora, se vocês me permitem, neste ponto aqui, desta reta final da existência, né, dessa existência de Jesus, eu acho que tem 2 pontos importantíssimos, pelo menos a gente deve passar, e quando falamos dos valores que ele defendeu e pelos quais ele viveu e morreu, né, na cruz, ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, assim, ele estende a todos nós o perdão, que ele percebe que está diante da incompreensão, diante da ignorância, diante daqueles conceitos cristalizados, dos privilégios que nós tínhamos, dos quais nós não queríamos abrir mão, mas também sabendo que nessas reencarnações, nessas possibilidades de existências e de exercícios, nós nos transformaríamos. Porque, atenção, todos, em algum momento, né? Porque chega um momento que a gente para de querer sofrer e diz, tá bom, do jeito que eu tô fazendo não dá, né? Esse eu acho que era um ponto tocar, e um outro ponto importante também tocar é que Jesus experienciou essa traição, né? A traição de Judas. Ele experienciou isso. E aí um apelo que eu faço, na verdade, porque a gente tem notícias do plano espiritual que Judas já está totalmente reabilitado. Então, cabe a nós nos reabilitarmos também em toda essa energia, às vezes em prática, que nós ainda perpetuamos, Sim, né? sim. Com relação a Judas como traidor. Sim. E assim, gente, olha, tá tudo certo. O Judas ali se equivocou, nós também nos equivocamos. Vamos parar com esse negócio de malhar o Judas. Meu pai falava isso quando eu era criança. Imagina o tanto de vibração negativa que esse espírito não recebe nesse dia. Então que sejamos nós a exercitar, né? Mudar o padrão de pensamento, como a gente já falou no primeiro episódio, e a proposta é essa de transformação, né? Porque Jesus também já perdoou. Pois é. Se Jesus já Antes de perdoou, tá tudo, tudo né? certo com Judas, quem somos nós, né? Rosana, quando você fala de Judas, vamos lembrar que, até onde nós conhecemos, a ideia de Judas não era de traição. Ele tinha incompreensão, né? Exatamente, uma incompreensão pelo caminho que Jesus estava tomando. Ele acreditava, ele amava Jesus e ele achava que se ele fizesse daquele jeito, uma hora Jesus iria agir de uma outra forma, iria reagir. E quantas vezes nós também não fazemos isso hoje, né? Nós acabamos pensando que nós sabemos qual é o caminho certo, qual a melhor forma de ser feita alguma coisa, e nós atropelamos tudo. E é o que você falou, é olhar como um equívoco, né? De alguém que queria que as coisas fossem de uma forma diferente, que tinha uma expectativa que Jesus fosse aquele que assumiu o poder temporal, assumiu o poder material, temporal, né, do povo. E não entendeu, como você falou, não compreendeu essa missão que Jesus tinha e que chega até hoje. Porque se fosse um poder temporal, chegaria até hoje para nós. Promoveria tudo o que promoveu ali dos acontecimentos posteriores. Continuaria borbulhante, intenso, né? Clamando por mudança e transformação, né? E ali, de novo, a figura dos apóstolos me chama a atenção. O quanto eles vacilaram nesse momento. A fé deles vacilou nesse momento. Né? No final vai sobrar o quê? João ali com a mãe de Jesus, né? Ao pé da cruz, pelo menos segundo o relato do Novo Testamento. E o que pairou sobre a grande maioria deles foi a dúvida. A fé estava vacilante ali. Tava. Que era uma fé que estava enganada, como você colocou, né? Esperavam algo de Jesus, que não cumpriu.
Só que aí tem a virada, né? Jesus é condenado à crucificação, que era a pior condenação possível dentro do regime que estava instaurado ali, romano. Que por muito tempo, em alguns momentos da história, quis se colocar isso na conta dos judeus. E aí tem toda uma questão, né, de querer tirar a coisa a responsabilidade dos romanos da época. A crucificação era uma pena imposta pelo Império Romano. Ponto. E ali era a figura do imperador, que era o representante de Deus na Terra, mostrando: a gente é maior. Esse poder aqui é maior que isso. Ele vai ser morto na cruz. Só que acontece o que acontece depois. Que no Novo Testamento está como ressurreição. No Espiritismo a gente não vai entender que houve realmente um corpo morto voltou à vida, mas que Jesus, em espírito, começou a ser visto por aquelas palpável, pessoas. Inclusive, a doutrina espírita explica isso, né? Sim, a Gênese ali é uma fonte de informação, de conhecimento sobre isso, né? Para quem tem a curiosidade, o livro de Allan Kardec, a Gênese, que fala muito sobre a passagem. Ou venham para os cursos na FESP, Ou venham para os cursos nós temos vários também no formato online. E aí quem estuda o cristianismo diz que ali é a virada. Porque quando Jesus reaparece, seja ressuscitado na crença de uns, seja materializado na nossa crença em espírito, ele venceu o poder da terra. Ele venceu o poder romano, ele venceu o poder do homem. Ele é maior. Ele é, como Paulo dizia, nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa que a gente repete, mas que para a época era um tratamento que só aplicava a imperadores. Nosso Senhor. Quando Paulo começa a chamar Jesus de Nosso Senhor, e é por isso que ele apanha em todo lugar que ele vai depois, porque ele entende essa mensagem de Jesus, de igualdade, de amor, e começa a chamar Jesus de Nosso Senhor, porque para ele Jesus venceu esse poder, mostrou que era maior. E aí todos aqueles apóstolos, que somos nós ali representados, vacilantes, em dúvida, ali eles... Não sei se vocês veem, ali eles ganham coragem, eles ganham esperança, que eles viram Jesus vivo depois de tudo aquilo que ele viveu em corpo, vencendo o poder da terra. E aí eles viram que viraram como divulgadores, enfim, do cristianismo. Eu não sei como vocês enxergam esse momento aí da ressurreição, né, que tem muito um significado em várias designações cristãs. Mas quem estuda, né, estudiosos mesmo, do Evangelho, mostram como esse momento é importante para a sobrevivência da fé cristã. Daqueles que olharam e falaram, ele venceu o poder da terra, ele é maior que isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Até depois da morte ele desafiou esses valores temporais. Eu fico imaginando você com medo. Sim. Você... se sentindo órfão, né? Você se sentindo perdido e então aquele que tudo te ensinou, aquele que te acolheu, que te auxiliou a dar esses passos, chega e diz: a paz esteja convosco. Não é? Então, aquele momento, sabe aquela nossa chama que parece que vai apagar, aquela chama trêmula? Eu fico imaginando como ela acendeu no coração desses apóstolos, o que foi que deu a coragem para que depois eles enfrentassem todas as dificuldades e principalmente todos os martírios que eles mesmos tiveram que experimentar posteriormente. Como este momento foi importante para reavivar essa fé e tornar essa fé, né, construída, eu acho que foi como que a pedra que faltava ali para fazer com que essa edificação fosse forte para enfrentar qualquer tipo de vento, de tempestade, de onda. Sim. Como aquilo deve ter reacendido naqueles corações para que então a mensagem do Cristo chegasse para nós até hoje como chegou. Acho que ele fecha, né? Exatamente. Na cabeça deles, tentando entender. Então né? Veja como é a vitória sobre a morte.
porque os seus ensinamentos chegam até nós hoje. A mensagem do Cristo venceu a tudo isso. Ele mostrou que o amor é que faz vencer tudo isso. Venceu a traição, venceu os julgamentos, venceu toda aquela oposição. A humilhação. A humilhação. E chega A até descrença. nós com toda essa força, porque essa capacidade que ele teve de reacender essa chama e que traz para nós, porque quando nós lemos isso tudo, quando nós estudamos o Evangelho, como tudo aconteceu, essa chama acende em nós também. E mesmo naqueles momentos em que nossa chama também está trêmula, ela reacende em nós. Porque nós entendemos quem é o nosso mestre, quem é que nós estamos seguindo e que força é essa que Jesus pôde trazer, ultrapassar os séculos e fazer com que nós consigamos hoje seguir nesse caminho, apesar das nossas dificuldades, né? Apesar dos nossos equívocos, porque outra mensagem linda que Jesus nos traz, ensinamento, exemplo, que apesar de Pedro tê-lo negado 3 vezes, depois ele pergunta: Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes. 3 vezes. E aí Pedro, como que refazendo o que estava em desequilíbrio. E Pedro tem que responder por 3 vezes. Pois é, ele fica também assim: sim, te amo. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha que missão, ele está entregando tudo aquilo para Pedro nesse momento de confiança, a despeito dos equívocos, das nossas limitações. É muito lindo. Eu vou começar a me emocionar aqui de pensar no que é Jesus. É esse momento e talvez até, porque senão eu vou ficar falando o que vocês já disseram, né? Porque é realmente assim um momento para nós único, transformador também, né? E quando ocorre a ressurreição, então o Léo já explicou isso, né? Não como corpo que volta, mas para a doutrina espírita, né? Como materialização ali, possível, né? Algo possível, porque temos perispírito. Vamos estudar um pouco, quem estiver interessado, convidamos vocês. Assim, atesta a identidade messiânica de Jesus. Isso já, pronto. Não se discute mais. É isso, né? Então, qual será a discussão dali para frente? É verdade que aconteceu, não aconteceu, mas a gente sabe que o mundo da época foi tocado por isso, né? Depois vem aí a missão de Paulo, então, levando essa mensagem de Jesus para os 4 cantos do mundo. Então, esse é muito importante. E esta imagem do túmulo vazio também é muito tocante, né? Então, o túmulo está vazio, a pedra foi deslocada, e para quem que Jesus aparece? Para as mulheres. Né? Algo assim que hoje era um reconhecimento lá, já estava explícito esse reconhecimento de Jesus, né? Algo que a gente ainda não conseguiu construir totalmente na nossa sociedade, né? E você fala, então, dessa coragem, Sandra, que é muito, muito importante. E eu vou trazer o aspecto da alegria, além da coragem, né? Do ânimo para a tarefa, mas da alegria, da felicidade. De poder encontrar, tocar, abraçar alguém que era tão amado, porque Jesus era muito amado. Então, essa boa notícia do lado de lá que não nos aniquila, essa boa notícia do lado de lá que não promove um afastamento assim perpétuo daqueles corações que nós amamos. Acho que vocês falaram tudo, mas eu queria só destacar esses pontos aí. E o aspecto da ressurreição, né, desse momento em que Jesus retorna, como uma mensagem de recomeço, né? Para a gente que está aqui. Para aqueles recomeço que aqueles apóstolos tiveram, né? Você falou bem, né? De reacendeu, recomeçou. Eles tiveram um ano para... Não estava perdido. Eles podiam dali recomeçar. E assim é conosco diante da vida, das dificuldades da vida. Tem hora que a gente acha que, fui até onde deu,
A minha fé só chega até aqui, mas a possibilidade do recomeço, a coragem do recomeço. Imagina a coragem que eles tiveram que ter. Vai falar, eu segui esse Jesus aqui, etc. Então tem uma mensagem, uma figura que eu acho que é importante nesse processo todo. Tem alguma frase, de Jesus na paixão da ressurreição para vocês que vocês acham importante? A gente está quase finalizando já? Já deu a o nosso... plaquinha de 5 minutos subiu faz uns 10, tô brincando, não sei. Já passou. Eu tenho uma frase, eu tenho um ensinamento de Jesus, mas não está exatamente neste momento. Mas eu acho que toca muito este momento, tá? E é justamente quando ocorre ali a morte de Lázaro e Jesus segue, né, para encontrar Lázaro e as irmãs somente depois de 3 dias. E Marta, quando fica sabendo, Marta vai ao encontro de Jesus, né? Maria fica lá, tá lá lamentando, mas Marta vai ao encontro de Jesus e comenta com o mestre que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus diz para ela que Lázaro vai ressuscitar. Bom, o que Marta entende, né? Sim, ele vai ressuscitar no 3º dia, né? Depois, não, no juízo final, ela fala, né? No juízo final, lá no dia do julgamento. E aí Jesus fala para Marta, eu sou a ressurreição. Então, é Jesus a ressurreição. É nele que nós, e através dele, através dos ensinamentos dele, que nós ressuscitamos ou ressurgimos todos os dias, que nós podemos, de fato, não apenas assim existir, mas viver uma vida plena, né? É Jesus que nos orienta, que nós possamos seguir esses ensinamentos. Bom, que lindo isso, né? Para mim, é aquele momento derradeiro que Jesus diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Ali me dá 2 mensagens. A primeira é que realmente nossa vida aqui material não é a nossa verdadeira vida, né? Que essa vida espiritual que a morte nos oportuniza, que é o que nos leva ao encontro do Pai. Mas, por outro lado, também me remete a que há momentos, isso para nós, muito mais para nós do que para Jesus naquele momento, mas para nós, que há momentos em que não há mais o que nós fazermos, como a morte do corpo físico é algo definitivo aqui para nós, enquanto encarnados. Às vezes, as circunstâncias, elas chegam a um ponto que não depende mais de nós mudarmos, não há mais o que nós possamos fazer, nós já agimos nesse sentido, mas ainda podemos agir, que é entregar-se ao Pai. Entregar-se a essa vontade, como você mesma, né, falou aqui quando comentamos do Pai Nosso, entregarmos a essa sabedoria, a esse amor, que para nós é difícil, entregar o nosso espírito, a nossa vida a Deus. Ali nós encontramos a paz. Para mim é a última parte do Evangelho de Mateus, o último versículo, que eu sei que muitos nossos irmãos cristãos esperam que Jesus retorne, né, na carne, etc. Mas ali Jesus fala, né, na última passagem, depois de ter feito vários pedidos para os apóstolos, antes de ir embora, definitivamente, ele fala, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então Jesus não precisa voltar porque ele nunca foi embora, né, de uma maneira, ele está sempre olhando por nós, inspirando com seus exemplos e tudo mais. Acho que é isso. Então, temos que finalizar, é isso? Infelizmente. Infelizmente, vamos pedir aquele novo episódio, né, para trazermos mais. E assim, então, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam neste episódio. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, porque é dessa forma que você nos auxilia a divulgar os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. E nós, do Pode Ser Espírito, toda a equipe, deseja a você um Feliz Natal. Que os ensinamentos de Jesus, que o seu nascimento, que todos os seus ensinamentos possam nos inspirar
em nossos passos no próximo ano e que nós possamos caminhar nos bons propósitos. Claro, com Jesus, sempre de uma forma segura, serena e alegre. Nós deixamos aqui o nosso abraço carinhoso, desejando um Natal abençoado. Que possamos todos ter os nossos corações voltados ao que Jesus deixou para nós, o amor.